Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma das histórias mais lindas que eu já recebi. Eu estou impressionado com a beleza dessa carta-livro. É uma carta-livro, de tão linda que ela é. Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Uma história de amor, mas não é só uma história de amor. É um exemplo de vida. O que a humildade é capaz de fazer na vida de alguém. Às vezes, a gente não pode se gabar única e tão somente da nossa capacidade. A gente tem que principalmente se valer da humildade, que é um recurso natural do ser humano, não é mesmo? Ajude o nosso canal. Será muito bem-vinda a tua ajuda no nosso Valeu Demais. Ícone criado pelo YouTube, este ícone. É um coração e dentro dele um cifrão, que simboliza a ajuda feita por amor e com amor. E seremos eternamente gratos. Prepara o seu coração para as coisas lindas que eu vou contar. Começou! Olha, a vida em verdade nunca foi fácil para quem é pobre nesse país. A minha mãe, Dona Nerina, sempre foi uma batalhadora dessa vida. Ela dominava a máquina de costura no Nordeste, onde era rara uma costureira que dominasse a chamada máquina motorizada, a máquina industrial. Mas era muito boa, minha mãe era muito boa. E aí tinha muita boca para sustentar. Meu pai, Josnei, depois de uma queda de um andaime, passou a puxar uma perna e praticamente ele ficou imprestável para trabalho braçal. Trabalhos braçais ficaram proibitivos para o meu pai. Eu me lembro da luta de todo mundo em casa, até o dia que a minha mãe fez uma costura por uma senhora que todo mundo chamava aquela senhora de turca. No lugar que nós morávamos, aquela senhora era chamada de turca. Na verdade, era a dona Dilara. O nome dela era assim, um nome só, Dilara. Era uma senhora de sotaque carregado e por isso a gente ria quando ela elogiava a costura que a mamãe fazia. Ela dizia assim, a dona Dilara: Nerina, parabéns pelo vestido, Nerina, muito bem cortada. O vestido ficou perfeito, Nerina. Ela ficou tão feliz com o resultado da costura da mamãe, que como retribuição, ela ensinou para a mamãe uma receita de ouro, as esfirras mais deliciosas do mundo. O mais incrível foi que ela não apenas ensinou a receita, mas ela treinou, ela preparou a mamãe na execução da massa e no preparo do recheio. Isso sem contar que ela deu à mamãe uma verdadeira aula sobre a origem do salgado e ainda ensinando a ser uma iguaria quase obrigatória em qualquer mesa árabe. É obrigatória em qualquer mesa árabe a esfirra, Nerina. Tem que aprender a fazer esfirra. Aprende, vai ganhar dinheiro fazendo esfirra. A esfirra teve o seu primeiro registro no Iraque, depois espalhou-se pela Síria, Líbano, Israel, Egito e Jordânia, onde foram levados por imigrantes pelo mundo todo e se tornou muito popular.
Para quem não sabe, a esfirra é a mãe da pizza. Você sabia disso? A esfirra é a mãe da pizza? Pois observe a história. Os fenícios, 3 séculos antes de Cristo, costumavam acrescentar a cobertura de carne e cebola no pão em forma de disco, pão sírio, né? No que seria o antecessor da esfirra. Com o advento das cruzadas, essa prática chegou à Itália pelo porto de Nápoles. E lá os italianos substituíram a carne por queijo e mais tarde adicionaram o tomate. Daí nasceu a pizza. Vou observando a importância da esfirra, pois a minha mãe, inteligente, nordestina, inteligente como sempre foi, aprendeu com Dona de Lara todos os segredos da melhor esfirra do mundo e, seguindo os conselhos da turca, entre aspas, começou a fazer das iguarias, e muito bem feitas, diga-se de passagem, começou a fazer delas para vender para fora. E as esfirras passaram a ser um trabalho coletivo para toda a nossa família. Meu pai se viu novamente importante, coitado, porque ele, desde que ficou com aquele defeito na perna, não podia trabalhar mais. Então ele se via muito sem importância. Mas agora não. Ele ajudava a sovar a massa, a abrir a massa, sem contar que se tornou um expert na arte de assar as esfirras. E ao final de tudo, as pulverizava com um toque de farinha de trigo especial, segredos da melhor esfirra do mundo, conforme ensinava a Dona de Lara. Os filhos, éramos em 3, acabamos envolvidos na venda, mas eu, como mulher, eu tinha mais jeito para isso, eu tinha um desenvolvido tino comercial. E foi assim que desde os meus 14 anos eu passei a ser a mais popular vendedora de esfirras daquelas praias, ainda em cidade lá do interior. Mas depois fomos crescendo, papai e mamãe acharam melhor uma mudança para a capital do estado, onde eu teria muito mais praias para correr e, consequentemente, gente para atender. Depois de uns 3 anos na capital, uma amiga que tinha ficado lá na pequena cidade do interior pediu uma ajuda. Aquela amiga que eu prezava e considerava tanto. Ela me mandou uma carta. A carta veio endereçada a mim. A amiga era ela, a Leide. A Leide. Nós tínhamos estudado juntas. Nós tínhamos verdadeira loucura uma pela outra. Eu gostava demais dela. Além de considerá-la muito bonita, nossa, a Leide era muito bonita, porque ela era diferente, tanto que o apelido da Leide era Galega. Ela era loura natural, sabe? E ela tinha os olhos claros, completamente diferente daquela gente de tez morena do estado do Ceará. A explicação era que o pai da Leide descendia de holandeses. Então, na carta, a Leide escreveu para mim. Ela me pedia que eu falasse com a minha mãe, porque ela tinha loucura em vir do interior para a capital do Ceará. Ela sonhava crescer na vida, expandir, abrir os seus horizontes. Como eu não tinha irmã, apenas 2 irmãos, eu não tinha irmã, tinha 2 irmãos. Eu falei quase que implorando para minha mãe: "Ô mãe, deixa a Leide vir, mãe. Ela me ajuda na venda das esfirras. Ô mãe, deixa." E foi assim que eu ganhei a companhia maravilhosa que eu tanto queria, que eu tanto desejava, que eu tanto prezava e considerava. E deu muito certo, porque meus irmãos, eles tinham vergonha de vender as esfirras. Mas a Leide não. A Leide, ela era igualzinha a mim, não se envergonhava com nada. De modo que ela saía com uma caixa de isopor para uma praia e eu com outra caixa de isopor para praias diferentes. E isso, de certa forma, acabou ajudando na entrada de dinheiro e trouxe benefício para todo mundo. Leide
ela não tinha palavras para agradecer. Afinal, ela agora fazia tudo o que ela queria. Ela estava na capital do estado, seguia os seus estudos e nisso ela era realmente muito esforçada e inteligente. Sempre fora um destaque enquanto aluna. Então ela conseguiu terminar o colegial, isso na capital do estado, conseguiu terminar o colegial e com a comissão das vendas das esfirras, ela ganhava livre. Sim, porque ela não pagava nada para morar na minha casa, nada. Assim como ela não tinha custo para comer, ela conseguiu entrar até numa faculdade. Noutras palavras, a Leide fazia progresso a olhos vistos. E observe que tudo isso às custas das abençoadas esfirras. Então foi assim, até que um dia, numa famosa praia de Fortaleza, chamada Praia de Iracema, eu vendia as minhas esfirras e cheguei naquele guarda-sol onde estavam 3 homens. Logo eu vi que aqueles homens eles eram gringos. Eu quase não entendia direito o que eles falavam, mas um deles não parava de elogiar as esfirras. E ele falava e gesticulava, sabe? Era engraçado porque ele falava e gesticulava de uma maneira que no todo a comunicação se completava. E depois ele não ficou apenas no elogio às esfirras, mas também fez um elogio à minha beleza. Aquela deliciosa esfirra é deliciosa, sapore espetacolare da esfirra. Ma che bella ragazza! Adoro il colore de tua pele. Ele estava elogiando a minha beleza e a cor da minha pele. Eu consegui sim perfeitamente entender, porque ele não apenas falava, como ele também gesticulava muito. Era um italiano. Dizia-se encantado comigo e com a morenice da minha tez. É que eu sou da raça negra e totalmente diferente dele, né? Ele que era tão claro. Italiano, europeu, né? Aí a prova inconteste de que os opostos se atraem. Não podia eu ficar só ali naquele guarda-sol, no guarda-sol dos 3. Eu tinha que vender o restante das minhas esfirras e sair caminhando. Eu já tinha andado uns 1000 metros depois daquele guarda-sol, quando eu fui alcançado por ele. Ele veio correndo assim à beira-mar, ele me alcançou. Ele estava sozinho e viera especialmente para se apresentar melhor. Também numa prova de que realmente ele havia gostado de mim. Foi quando ele me disse que o nome dele era Nicola. Nicola. E mesmo com todas as dificuldades da língua, conseguiu comunicar que ele era engenheiro naval e viera trabalhar no estaleiro. Ele fazia um trabalho muito interessante de navios hospital. Fiquei admirada. A essas alturas, eu tinha terminado de vender a minha última esfirra e me deu o luxo de ficar conversando com ele um tempo a mais. Até aceitei tomar uma água de coco na companhia de Nicola. Ele queria meu contato e eu entreguei a ele um cartãozinho que eu levava. O cartão era tão simples que era manuscrito. Era um pedacinho de papelão cortadinho e duro, mas manuscrito. Entreguei para ele o cartão que eu distribuía para pedidos da esfirra. Nosso contato foi esse. E achei que talvez nem iria passar disso, porque só depois de uns 15 dias foi que ele me contatou. Ele dizia querer me conhecer melhor. Eu fiquei meio cismada, sabe como é? A gente sempre tem muito receio de tudo. Perguntei a opinião da minha amiga Leide, mas ela me encorajou, dizendo que não tinha perigo nenhum, uma vez que havia referência de que ele trabalhava no estaleiro mais famoso e conhecido ali de Fortaleza. Encontro marcado.
Eu vesti a minha melhor roupa e foi lá mesmo, na praia de Iracema, que nós nos encontramos pela primeira vez. Ele veio com o carro dele e me pediu uma dica de um bom restaurante para comer uma boa lagosta. Ele queria uma boa lagosta. E como eu sou popular, eu falei: Nicola, vamos no Chico do Caranguejo Praia? Uma delícia lá. Onde? Chico Caranguejo Praia. O Nicola, ele riu muito do nome, mas ele adorou o lugar, onde de fato a comida é maravilhosa. Quem não foi, um dia vai conhecer. Chico do Caranguejo. É uma delícia de restaurante. Chico do Caranguejo. A comida deliciosa. Foi nesse dia que eu e Nicola, nós trocamos o nosso primeiro beijo. E tudo começou a dar muito certo entre nós dois. Ele depois me convidou para eu ir conhecer o estaleiro e ver de perto como era executado o seu trabalho como engenheiro naval. Nossa, um trabalho muito minucioso e detalhado. Ele é que era o responsável por tudo numa embarcação, sabe? Como engenheiro naval. E ele ainda tinha aquele know-how de navios hospital. Dizem que o amor, né? O amor nasce da admiração. Não é isso que o pessoal fala? Então, eu acho que sim. Porque eu fiquei deveras admirada pelo lindo trabalho exercido pelo Nicola. Mas uma coisa me desanimou. Uma coisa me desanimou. Ele concluiria a sua parte no projeto em questão de meses. Quer dizer, era pouco tempo, né? E logo depois ele voltaria para a Itália. Caramba! Fiquei preocupado, porque eu falei: puxa, será que... Eu acho que só vai durar... É um amor que vai durar apenas alguns meses. Depois ele me dizia que ele precisava voltar para Viareggio, na Itália. Quando ele falou Viareggio, na Itália, quando ele falou assim para mim, eu custei até entender, pois da Itália eu já tinha escutado falar de Roma, Milão, Nápoles. Mas ele me explicou que Viareggio era uma cidade balneária com lindas praias, mas o forte de Viareggio era a indústria de embarcações. Segundo ele, todos os bons profissionais engenheiros navais italianos estavam, na sua maioria, radicados por lá. Foi uma explicação que me fez entender a importância de Viareggio. Mas eu fiquei desanimada, porque eu temi que nós nos afastássemos para sempre. Mas ele me garantia que não. De princípio, eu não acreditei. Mas a verdade foi que o Nicola não mentiu, porque nós não perdemos o contato. Não perdemos mais o contato. Até o dia em que ele me deu uma prova, de novo em conteste, de que não estava mesmo para a brincadeira. Ele mandou entregar no meu endereço um anel de compromisso. Era assim, de ouro, fininho, é verdade. Mas o que importava não era o valor do anel, era o que estava por trás dele, o compromisso, né? E ele disse que eu me preparasse, porque se eu de fato o quisesse, em breve ele mandaria as passagens para que eu fosse para lá para a Itália, mas não como turista, mas que eu fosse de mala e cuia, porque a sua intenção era dele se casar comigo. Nossa! Eu me empolguei, afinal, a essas alturas eu já estava completamente apaixonada pelo Nicola. Comuniquei à minha mãe, ela chorou muito, disse que sentiria muita saudade, mas que eu jamais poderia perder a oportunidade que a vida estava me dando. Ir para a Europa
não era para qualquer uma. E eis que a chance se apresentava para mim. Assim como o restante da família, o meu pai, os meus 2 irmãos, e a minha amiga irmã, a Leide. A minha amiga irmã, a Leide, que nesse momento era mais irmã do que nunca. Ela também se mostrou muito feliz, muito alegre com o que surgia como a grande chance da minha vida, né? E ela se dizia, a Leide: tô na torcida, amiga. Tô na torcida. Vai dar tudo certo. Só que, na verdade, nada foi tão rápido. Eu ainda tive que vender muitas esfirras. Mas cerca de quase 2 anos depois, para ser sincera, eu já nem estava acreditando mais. O Nicola, finalmente ele me enviou as passagens. E ele disse que estava me esperando. Finalmente, era a realização de um sonho. Todos os envolvidos ficaram emocionados. Afinal, era assim, uma grande virada na vida de uma menina preta, simples, vendedora de esfirras nas praias, que agora iria para a Europa, para um balneário italiano chamado Viareggio, e iria para se casar, e não era com qualquer um. Eu iria para me casar com um engenheiro naval, muito bem conceituado na sua área de atuação. A família toda ficou empolgada. Sim, uma saudade que se antecipava, obviamente, porque eu nunca havia me distanciado deles. Por isso que todos foram me levar ao aeroporto de Fortaleza. E foi aquela despedida típica de família unida. Simples, mas unida. Muito abraço, né? Sabe como é que é? Família simples, unida é assim. É muito abraço, é muita lágrima, é muito choro. E ainda por cima, eu com medo de avião. Porque aquela era a minha primeira vez, a primeira vez que eu iria literalmente voar. Antes, eu só voava nos sonhos, na imaginação. Agora eu ia enfrentar um avião mesmo. Por incrível que pareça, a despedida mais emocionada foi justamente com a Leide, a minha amiga irmã, a minha amiga barra irmã. Foi ali a despedida mais emocionada. Ela me abraçava e dizia: Jaciane, vai com Deus, que dê tudo certo, Jaciane. Mas eu quero te fazer um pedido. Não se esqueça de mim, tá? Me leva com você. Você sabe que nós não vivemos longe uma da outra. Eu não vou conseguir ficar sozinha. Eu já não consegui ficar sozinha lá em Itarema. Você lembra? Eu não consegui ficar em Itarema sozinha quando você veio para a capital. Eu lutei, fiz o que fiz, até que consegui me mudar para cá, para ficar mais tu. Itarema, na minha cabeça, ficava tão longe daqui, tão longe, e hoje é tão perto. Assim como agora, a Europa, nossa, a Europa parece que fica no outro mundo. Mas com a sua ajuda, amiga, ela também pode ficar tão perto, tão próxima. Me ajuda, Jaciane. Jaciane, me leva junto com você. Minha amiga, fica tranquila, tá? Fica sossegada. Eu prometo que eu vou lutar muito, lutar até o fim. E só vou sossegar o dia que eu também conseguir te levar para lá, o dia que você for também. A minha vontade era que você fosse agora comigo, sabe? Agora. Mas deixa. Vou preparar o terreno. Eu vou preparar a cama, como a gente fala, né? Eu vou preparar a cama, tá? Você vai comigo. Trocamos mais abraços, beijos, até que a voz do aeroporto anunciou que era hora do embarque. Para mim, tudo era novidade. Senti até um frio na espinha quando senti que o avião levantou voo e assim
voamos até São Paulo e de São Paulo o voo direto até Roma. E no desembarque, lá estava eu, morrendo de medo, porque eu, marinheira de primeira viagem, nada sabia. Mas Nicola foi pontual. E lá no aeroporto de Roma, o aeroporto Leonardo da Vinci, lá no aeroporto de Roma, no Leonardo da Vinci, ele já estava me esperando. A viagem de Roma a Viareggio foi linda, porque o Nicola veio de carro e nós fomos pelo litoral italiano, conhecendo lugares fantásticos, incríveis. Nicola, ele parou para almoçarmos em Livorno, uma cidade já pertinho de onde nós iríamos. Parou para almoçar em Livorno. Foi o almoço mais inesquecível da minha vida. Foi uma pasta regata a um vinho delicioso e uma linda confissão de amor de Nicola. Meu Deus, parecia que eu estava vivendo um conto de fadas. Sim, era exatamente isso. Eu parecia a pobrezinha Cinderela e que o príncipe havia encontrado exatamente o meu sapato. E aquele sapato só calçava em mim, só cabia no meu pé. Eu era a Cinderela da história. Não demorou muito, chegamos à casa de Nicola em Viareggio, casa maravilhosa. Meu Deus, a casa lá em Viareggio, maravilhosa. Uma casa de onde se podia avistar o mar. Mas, para a vida de uma menina preta e pobre, estava tudo muito certo para ser verdade, sabe? Estava tudo assim se encaixando de um jeito. Na verdade, a casa onde morava o Nicola pertencia à senhora sua mãe, Dona Giuseppina, a mãe do Nicola. E ela foi a primeira grande baixa da minha viagem. Eu senti desde o primeiro olhar de Dona Giuseppina a mim, aquele olhar dirigido a mim, o primeiro olhar, que ela não gostou de mim. E como não havíamos tido nenhum tipo de contato ainda, eu só posso acreditar tal reação ao preconceito. Só podia ser isso no que diz respeito à cor de pele. Não pense que eu estou querendo ver fantasma onde o fantasma não existe. Não é isso. Mas como explicar que uma pessoa, ela não gosta de você assim à primeira olhada? Ora, só pode ser por alguma coisa aparente. E a coisa mais aparente em mim era justamente a pele mais escura. Senti que Dona Giuseppina me olhou com um olhar de reprovação. Mas eu não sou fácil, não, peraí. Eu sou acostumado às lutas, aos embates da vida. E eu não iria desistir assim, até porque o que importava era o que o Nicola estava sentindo, né? E o Nicola me amava. E era justamente até o que ele demonstrava. Sendo assim, então eu entrei com tudo na luta pela conquista de Dona Giuseppina. Eu enfiei na cabeça, eu vou ganhar essa velha. Eu vou ganhar. Eu vou obter a minha vitória também com ela. Por ser uma pessoa extremamente humilde, desculpa, mas isso não é um autoelogio, tá? Mas apenas uma realidade que não pode ser escondida para que vocês possam entender a minha história. Então, por eu ser uma pessoa extremamente humilde, eu entrei de cabeça nos trabalhos domésticos da casa. E olha que o Nicola jamais me pediu isso, e para ser sincera, nem a própria Dona Giuseppina me pediu. Mas eu entendi. Eu vou conquistar essa senhora, demonstrando que eu sou da paz. Eu sou da paz e eu vim pela paz. E com a minha força de trabalho, eu vou conquistá-la. E eu comecei a fazer de tudo naquela casa.
Eu levantava cedo, eu começava a limpar tudo, eu faxinava a casa toda, eu cuidava do jardim, eu lavava roupa, eu passava roupa, eu ia pro fogão, eu fazia comida brasileira que agradava demais ao Nicola, mas Dona Giuseppina falava em italiano. Sono stufo di mangiare questo cibo. No começo eu não entendia, mas eu sou nordestina, inteligente, e logo eu comecei a entender o que ela estava falando. Sono stufo di mangiare questo cibo. Eu sabia que ela estava dizendo que ela tinha nojo de comer a comida que eu fazia. Nojo? Por quê? Sono stufo di mangiare questo cibo. Nojo? É exagerado, né? Nojo. Isso doía demais em mim. Mas o que doía mesmo era aquilo que ela falava, sabe? Non mi fido de Nere. Não me fido. Ela falou uma, duas. Na terceira vez eu já sabia o que ela estava falando. Non mi fido de Nere. Não me fido. Não confio em pessoa preta. Em pessoa negra, né? Não confio. Ficava claro, a Dona Giuseppina não gostava mesmo, ela não gostava de mim, mas por questões de racismo. E o pior era que quanto mais eu fazia na tentativa de reverter isso, eu menos conseguia. Ao contrário, ela passava a se aproveitar cada vez mais de mim. Chegou ao cúmulo de comprar até um uniforme para eu usar enquanto eu fazia o meu trabalho na casa dela. Ela queria exatamente isso, sabe? Me humilhar, me colocar cada vez mais como uma criada da casa. Me classificar como uma empregada da casa, única e tão somente pela cor da minha pele. É verdade, eu mesma havia colaborado para isso, mas eu tinha feito isso com outra intenção. No entanto, eu não estava conseguindo o menor sucesso. Mas isso, se de certa forma, tirava um pouco do meu ânimo na minha luta para tentar reverter as coisas, não tirava de tudo a minha alegria em conquistar para sempre o Nicola. Sim, porque o Nicola, ele seguia apaixonado por mim. Embora eu percebesse a senhora sua mãe cada vez mais arredia em relação à minha pessoa, e obviamente que ela fazia força para afastá-lo de mim, mas uma coisa também era verdade. Se eu não estava conseguindo conquistá-la, tampouco ela tinha sucesso em diminuir o querer bem, o gostar do seu filho em relação à minha pessoa. O Nicola continuava me querendo. E eu sou cascuda, né? Eu sou cascuda. Eu tinha uma postura sempre corajosa em relação às batalhas da vida. E eu não iria desistir à toa. Até para me ajudar na minha adaptação às lindas terras italianas, eu começo a trabalhar aquela coisa. Eu queria a minha amiga Leide por lá. Eu queria a Leide por lá comigo. Eu me comunicava com ela. E eu dizia que estava mexendo os meus pauzinhos para trazê-la. E pensando em tudo. Ela não tinha qualquer condição de se manter por lá na Itália. Então eu deveria trazê-la para morar conosco, na casa. Afinal, a casa de Nicola, ou da mãe dele, a Dona Giuseppina, era uma casa grande. Grande e poderia muito bem abrigá-la. Não era fácil essa minha missão, porque a dona da casa, a Dona Giuseppina, ela não dava nenhum apoio para as coisas que eu pensava, falava, não dava nenhum apoio, portanto, para isso também. Então, eu teria que ser muito persistente e fazer o trabalho de formiguinha, sabe aquele trabalho de formiguinha? Cada dia um pouquinho aqui, depois um pouquinho lá, mas desistir, eu não iria desistir nunca. Em nenhum momento eu iria desistir. Quase 2 anos depois,
eu pude finalmente dar a grande notícia a Leide. Leide, se prepara, amiga. Leide, você vai vir pra cá. Eu consegui. Você vai vir pra cá, Leide. Eu tinha conseguido. E ela poderia vir. Obviamente que ela não tinha a menor condição de fazê-lo. Não tinha dinheiro para isso. Mas eu fiz de maneira completa. Sabe o que eu fiz? Eu tinha o meu próprio dinheiro, que eu havia ganhado fazendo as mesmas esfirras, abençoadas esfirras, e as vendendo na vizinhança. Isso para não complicar mais as coisas, tendo que pedir dinheiro para o Nicola. Eu não queria pedir dinheiro para trazer a minha amiga do Brasil. Então eu juntei o meu próprio, sabe? Fiz questão de juntá-lo nas minhas economias. Portanto, mandei o dinheiro para ela. E foi a vez da minha amiga barra irmã vir para a Itália. Ela desembarcou em Roma e eu fui buscá-la. Como o Nicola estava muito ocupado com o trabalho, eu fiz a viagem de trem. Fui sozinha em Roma para buscá-la. Eu já estava esperta. E depois nós voltamos de ônibus. Mas foi uma grande alegria recebê-la. Ao ver minha amiga querida, eu me senti tão feliz. Era a realização de um sonho para mim. E para ela, então, um sonho que a Leide considerava impossível de tornar-se verdade. Durante a nossa viagem, na vinda de Roma a Viareggio, eu até preparei a Leide para que ela não ligasse muito para as reações de Dona Giuseppina. Dona Giuseppina, a minha sogra, ela não gosta muito de mim, sabe, Leide? Porém, o mais importante era o Nicola. E o Nicola tinha aprovado a vinda dela. E ele sim, ele gostava muito de mim. Então que ela ficasse tranquila, tá? Não liga muito não para Dona Giuseppina, faz como eu. Finalmente chegamos ao balneário de Viareggio. E quando nós entramos na casa, meu medo ainda era, sabe, a reação da Dona Giuseppina. Eu não queria, em hipótese alguma, que ela tratasse mal a minha amiga, a minha irmã do coração, né? Eu não queria que ela tratasse mal de jeito nenhum a Leide. Eu estava preocupadíssima com isso. Mas que coisa! Quando ela viu a Leide, meu Deus, não pode ter havido uma reação mais positiva? Ela ficou toda empolgada. Sim, a Dona Giuseppina. E falou num italiano que agora eu já dominava. Il mio Dio, finché finalmente una bella donna bianca, finalmente. Eu vou até repetir. Il mio Dio, finché finalmente una bella donna bianca, finalmente. A minha amiga Leide nada entendeu, mas eu já entendia tudo. A minha sogra ficou feliz com a chegada de uma mulher branca àquela casa. Nesse dia, ficou claríssimo para mim que tudo o que ela sentia em relação à minha pessoa era o mais puro preconceito. Mas veja o que é a vida. Mesmo assim, sabe? Mesmo assim. Eu fiquei feliz com a reação dela. Não é incrível? Fiquei sim. Fiquei feliz. Afinal, ela recebia bem a minha amiga. E eu tinha tanta consideração pela Leide. Eu já falei que era amiga barra irmã. Eu tinha tanta consideração por ela que o que eu mais queria era de fato que ela fosse bem tratada. E sem exagero, a minha sogra, a Dona Giuseppina, abraça a figura da Leide e se tornaram inseparáveis. As duas se tornaram inseparáveis. Tudo o que a minha sogra, Dona Giuseppina, fazia agora, a Leide tinha que estar junto com ela. Leide teve uma acolhida de filha, tanto que a Dona Giuseppina não fazia mais nada sem a ajuda da Leide.
as duas se unem. E eu ficava feliz. Sim, eu ficava feliz porque na minha cabeça estava tudo dando certo. Se eu era bem acolhida por Nicola, e era, a minha amiga passou a ser muito bem acolhida e protegida pela mãe dele, pela minha sogra. Um dia, me surpreendo. A minha sogra ia fazer uma viagem para uma fazenda de familiares dela, na região da Toscana. Lugar lindo, viu? Lindo. E ela escolhe Leide como sua companhia. E juntas elas foram para San Chirilo d'Orcia. San Chirilo d'Orcia. Nossa, eu ainda não tinha ido lá. Mas Nicola me dizia que era um dos lugares mais lindos do mundo. A região Val d'Orcia é toda privilegiada pela natureza, com os convidativos ciprestes, cidades medievais avistadas de longe ao alto das colinas, e as famosas paisagens de fundo de tela. Sim, isso mesmo, muito fundo de tela. Tem as paisagens de lá, no computador, no celular, como as paisagens mais lindas. E San Chirico d'Orcia é considerado o coração desse lugar, declarado inclusive Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Gente, o lugar eu não tinha ido, eu não conhecia, eu tinha loucura para ir conhecer, mas a velha não me levou. Não, a velha tinha muito preconceito comigo, ela não me levou, ela levou apenas a Leide. Sim, mesmo assim eu fiquei feliz pela minha amiga, mas eu confesso que pintou assim a primeira mágoa, porque eu não notei também a Leide, fazendo grande esforço para que eu fosse junto. Notei mesmo. Eu fiquei feliz por ela, mas eu não ia. E também não percebi ela fazendo nada, absolutamente nada, para dar um jeitinho de eu ir junto, Eu não percebi isso. Passaram 3 semanas por lá e voltaram de lá mais amigas do que nunca. E Leide, a minha amiga e irmã, ela veio me contar das maravilhas que ela conheceu e fotografou com o celular dela. E ela me contava tudo empolgada. Olha aqui, Jaciane, a beleza das colinas da Toscana. Aqui é a capela de Madonna de Vitaletta. E eu rezei por nós duas lá. Rezei bastante por nós duas lá, amiga. Mas olha isso, a estrada de terra que liga San Chirico d'Orcia com Pienza. Esse aqui é provavelmente o local mais fotografado do Val d'Orcia. Esplêndida, né? Olha que imagem, olha a foto. Você vê aqui, essa fachada, ela é toda revestida em pedra, imersa em um cenário mágico. Fala a verdade, Jaciane, não é uma coisa maravilhosa? Não, se vocês observaram, eu não sei se vocês perceberam, mas a Leide, ela falava de um jeito agora, como se ela estivesse por lá há mais tempo que eu. Parecia que ela estava lá mais tempo que eu. Foi a primeira vez que eu senti a inversão dos papéis. Eu parecia visitante e ela a moradora. Mas tudo bem, juro que tudo bem. Ainda assim, eu fiquei feliz por ela e também reconhecia que ela era melhor preparada que eu, afinal de contas, com a ajuda das esfirras, lógico, com a ajuda das abençoadas esfirras, ela também tinha se esforçado, é verdade, mas ela tinha conseguido fazer uma faculdade. Ela tinha concluído a faculdade. Então ela era melhor preparada que eu. Eu era a Jaciane de sempre. A Jaciane simples. A de sempre. Mas alguma coisa estava mudando na Leide. Alguma coisa tinha mudado na Leide. Porque ela se une, ela se afina cada vez mais com a dona Giuseppina,
que não se cansa de elogiar sua beleza e fala em italiano: questa ragazza ha la cosa più bella del mondo. Guarda i suoi capelli e a beleza de suoi occhi chiari. Eu entendia. Ela estava dizendo que aquela moça, aquela menina, era a coisa mais bela do mundo, pela cor do cabelo dela e a beleza dos seus olhos claros. Estava tudo claro para mim. Podia haver franqueza nos elogios, mas em todos esses elogios sempre existiam pontas de provocação contra mim. Mas as mudanças vão ficando cada vez mais claras até do que os olhos de leite. O que parecia impossível começou a acontecer. Nicola, isso mesmo, o Nicola começa a mudar comigo. Quem? É o Nicola. O Nicola, ele começa a mudar comigo. Ele vai deixando de ser o homem carinhoso de sempre, vai rareando os momentos que antes ele gostava de viver exclusivamente comigo, e até mesmo aquele fogo que ele sentia ao me ver nas questões das nossas intimidades, aquele fogo foi diminuindo e praticamente se apagou. Tudo foi diminuindo entre nós dois. Eu vou tendo sinais e há um momento em que me sinto uma empregada da casa. Aliás, eu me sentia mais uma empregada da casa do que propriamente a mulher do Nicola. Não estava legal para mim. Eu estava precisando me abrir. Lógico, eu escolhi para me abrir quem? A minha amiga. Aquela que eu trouxe do Brasil para a realização de um sonho europeu dela. Me abri com a Leide. Eu esperava ouvir dela os melhores conselhos, mas ela me disse: Jaciane, você está sendo boba. Mas, na minha opinião, você está sendo boba. Essa gente aqui, sei lá, na minha opinião, eles te maltratam. Eles têm preconceito contra você. Você é boba, chuta o pau da barraca, grita, reclama. Você tá parecendo vaquinha de presépio. Qualquer coisa você manda as favas. PQP, sabe? PQP? Manda, PQP. Você tá sendo boba. Vocês acreditam que ainda assim eu acreditei na boa intenção da minha amiga, da Leite? Aquela que eu só ajudei. Eu acreditei nela. Então eu decidi ter uma conversa dura e franca com o Nicola. Afinal, cadê o casamento? Gente, ele não casou comigo, não. Não, ele não casou comigo, não, naquele período todo que eu estava lá. Já 4 anos não teve casamento. E por que ele agora tinha mudado tanto comigo? Por quê? Se antes ele era tão carinhoso, deixou de sê-lo? Não aguentava mais o preconceito da mãe dele e a indiferença com a qual ela me tratava naquela casa e as provocações que ela agora me fazia? Quer dizer, desde a chegada da Leide, desde que a Leide chegou àquela casa, ela começou a me provocar. Então, eu esperei mais aquela viagem. Eu sabia que a viagem ia acontecer. A dona Giuseppina, ela queria passar o 17 de maio em Oslo, a capital norueguesa. Inclusive, é a data cívica mais importante da Noruega. Mas aconteceria também lá a festa do chocolate. E ela, a dona Giuseppina, já tinha escolhido sua companhia para fazer a viagem. Ela, sim, a Leide. Elas iriam juntas. E lá ficariam na casa de uma prima de dona Giuseppina, que morava na capital norueguesa. Seriam mais 3 semanas fora. Então, seria também a minha chance de colocar tudo em pratos limpos com o Nicola. Mais ou menos uns 2, 3 dias depois da partida delas, eu falei: agora, eu tive a oportunidade. Chamei o Nicola para aquela conversa franca.
Eu queria saber dele. O que estava acontecendo? Por quê? Por que, Nicola, que você mudou tanto comigo? Por quê? E eu tive a maior surpresa da minha vida. Jaciane, sinto lhe informar, confuso e sentimenti, la passione che provavo per te, finì. O que você está me falando, Nicola? Confuso e sentimenti, la passione che provavo per te, finì. Ele estava me dizendo que ele confundiu os sentimentos. Ele confundiu tudo que ele sentia. E a paixão que ele sentia por mim acabou. O que você está falando, Nicola? Mi dispiace, ma aquilo que hai apenas sentito. Lamento, mas é justamente o que eu tenho sentido. Já sei, Nicola. Tem outra mulher, né? Tem outra mulher, né? Fala. Então pode falar. Tem outra mulher, não é isso? Sì. C'è una outra donna. Eleide. Mi sono innamorata della tua amica. O quê? O que você falou? Sì, c'è outra donna, Eleide. Mi sono innamorata della tua amica. Meu Deus, o Nicola estava apaixonado pela minha amiga. Era o que ele acabava de falar. Eu já tinha entendido desde a primeira vez, eu só não queria acreditar. Sì, c'è una outra donna, Eleide. Mi sono innamorata della tua amica. Aquilo era uma espada que ele cravava no meu peito. Eu ainda na inocência perguntei: Nicola, mas a Leide sabe disso? Eu duvidava que ela soubesse, sabe? Eu na inocência eu perguntei para ele: Nicola, mas a Leide sabe do que você está falando aí para mim? Você está louco? A Leide sabe disso? Non solo sa come era Norvegia scegliere l'abito de a esposa. Você entendeu o que ele falou? Eu vou pedir para repetir, por favor. Non solo sa como era Norvegia scegliere l'abito da esposa. Ele estava dizendo que ela, a minha amiga Leide, ela não só sabia como ela estava na Noruega escolhendo o vestido de noiva. Meu Deus, meu Deus, a traição era muito grande. Eu estava há 4 anos ali, esperando o casamento com o Nicola. E naquele período curto, ele se dizia apaixonado agora pela minha amiga Leide, e ela não só sabia como ela estava na Noruega, ao lado de Dona Giuseppina, a mãe dele, escolhendo o vestido de noiva. Não era a festa do chocolate, não era a festa cívica, era a escolha do vestido de noiva. Era uma espada cravada no meu peito. O que iria ser da minha vida dali para frente? Você vai saber de tudo no 2º capítulo da minha história. Tá gostando da história até aqui? Então curta, dá o teu joinha. Por favor, não vai esquecer de se inscrever no canal, é muito importante. E se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais aqui para o nosso canal. Nós agradecemos do fundo do coração.